Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tenho plena convicção de que há um propósito muito significativo na lição de hoje para a tua vida, para o teu coração, para a tua família e para que isso possa tocar a vida das pessoas que Deus vai permitir envolver com você hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai bendito, de amor e graça, nós nos colocamos aqui diante da tua presença, suplicando que a tua bênção e o teu cuidado venha sobre a vida de todos nós. Nós mais uma vez confiamos nossa vida e a nossa existência aos teus cuidados. Suplicamos ao Senhor que conduza os passos deste dia, os nossos passos neste dia, para que possamos glorificar e honrar o teu nome. Dessa forma breve e simples eu oro, suplicando ao Senhor que nos abençoe de uma maneira preciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Hoje, dia 18, 18ª lição, né? O tema dela é Tendo uma Vida em Comum. Vamos ver os dois versículos que o autor do livro nos propõe. Primeiro, Colossenses 3,15. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. O outro, também conhecido, Salmos 133:1, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem um, ou todos fossem irmãos. A vida é criada para ser partilhada. O tema hoje é esse. A vida é feita para ser partilhada. Diz o autor aqui: Deus quer que vivamos juntos. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão, nome muito conhecido da igreja, muito falado e também cantado dentro da igreja, comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, comida, diversão. A pergunta, onde você busca comunhão, congrega, significa qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização, comunhão, né? Normalmente significa esperar pelo lanche. E isso a igreja vive, né? Já parece que a comunhão é alguma coisa vinculada a se alimentar, né? A algum tipo de festa. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter vida em comum. Comunhão, ter vida em comum. Amar, ter compaixão, carregar o fardo um do outro, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas das pessoas que estão próximas a nós, ser generoso com o sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente a todas as outras orientações, uns aos outros, todas elas encontradas nas Escrituras. Bem, diante disso, há muitas coisas que não há necessidade de eu e você orarmos, porque já está escrito e já está orientado nas Escrituras. Então, em relação à nossa convivência ou comunhão com as pessoas que estão próximas a nós, tem coisas que você não precisa orar. A verdade é que você vai precisar orar para poder tratar a situação que às vezes pode não mudar na vida da pessoa que está à sua volta, ou que está tendo essa dificuldade. Mas a oração com certeza vai transformar alguma coisa dentro de você para que você possa se encorajar a manter essa comunhão em todas as áreas e aspectos de quem deseja se tornar um cristão, quem deseja se tornar uma cristã. Isso é um fato. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto
menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais pacato. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo, natural. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estava em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. Isso aqui é muito interessante. Aqui não estamos falando de filosofia G12, nada disso. Mas aqui é uma coisa interessante. Quando Jesus estava com seus discípulos, os discípulos participavam. Os discípulos também se envolviam, dialogavam. Ora falavam coisas que tinham sentido, valor e propósito. Outras horas não, tinham que ser repreendidos. O corpo de Cristo, assim como o seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior desses encontros, desses momentos onde nós participamos. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de sua igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola dominical, seja um grupo de estudo bíblico. É ali que ocorre a verdadeira comunhão e não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. É o exemplo que ele dá. Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno não lhe garante experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade, mesmo quando somos corrigidos de forma que não gostamos, mas sabemos que é verdadeira. A comunhão autêntica não é superficial, não é um papo furado, repleto de banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em suas vidas. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas e pecados e dão a conhecer suas dúvidas, admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas, pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra nos dias atuais. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversa fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e bem frívola. As pessoas, em termos de pandemia, cabe bem, as pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. Quando nós temos esse lugar onde podemos ouvir e vamos saber ouvir e não avaliar a pessoa pelo que ela fala, mas por aquilo que o Espírito Santo está tratando, da mesma forma como nós devemos ter essa liberdade, essa segurança também de falar, crendo que também o Espírito Santo está trabalhando em nós e na vida dessas pessoas que estão conosco. A Bíblia diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Jesus diz em Mateus uma coisa interessante,
Tem gente que acha que tem a luz, mas ele dá um alerta. Se a luz que em ti há, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se afirmamos que estamos sem pecado, as Escrituras diz, nós estamos enganando a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Mas, na luz, nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem quanto humildade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Queiramos admitir, queiramos gostar, queiramos aceitar, essa é uma realidade. É a única maneira de crescermos espiritualmente e sermos emocionalmente saudáveis. Portanto, olha o que a Bíblia diz. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Provavelmente, para não grifar, certamente, muitos cristãos que andam doentes, muitos cristãos que carregam pesos terríveis, uma vida mais arrastada do que vivida, certamente é porque não tem para quem confessar pecados. Não confia em ninguém para confessar pecados. Aqui encontramos uma barreira muito grande dentro da igreja. Muitos de nós não aprendemos, para não dizer todos também, não aprendemos a confessar pecados. Não sabemos confessar pecados porque também não sabemos ouvir pecados. Então, quando ouvimos alguém compartilhar um pecado, nós avaliamos como entendemos que as pessoas vão fazer conosco o mesmo que nós vamos fazer com aquela pessoa. E aí, essa instrução de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ela nunca acontece. A gente tem tempo para visitar alguém, para nos alimentarmos, para participarmos de alguma festa, para participarmos de alguma coisa, mas nunca para estarmos envolvidos em um encontro, seja ele de oração ou qualquer outro rótulo que quiserem colocar, mas nunca somos convidados a ir a um lugar para confessarmos pecados. Em breve, eu vou te convidar para vir no culto de confissão de pecados. Quero ver quem vem. Nós só crescemos quando assumimos esses riscos. A vida cristã também é uma vida de riscos. E é melhor a gente assumir riscos do que apenas aventurar no meio da caminhada cristã. Nós só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É saber falar, saber ouvir. Todas as instruções que o Senhor Jesus nos traz na sua Escritura. Depender um do outro. A Bíblia diz, a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes, todos. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo diz, quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Isso é comunhão. Isso é nós estarmos carregando o fardo um do outro, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, falando uns aos outros.
Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Lamentavelmente, né, nós vemos que há rupturas, às vezes, irreparáveis dentro do vínculo de uma pessoa com a outra. Começamos bem. Muitas pessoas começam bem, mas depois de um tempo, não sei precisar se meses ou anos, mas depois de um tempo, parece que há uma ruptura tão grande que nunca mais há conserto. Fica uma coisa sempre costurada, mal remendada, e não algo que era genuíno, como foi nos primeiros dias. Essa é um defeito de cada um de nós, que às vezes entendemos errado a comunhão, né? E a comunhão é um ato de amor, é um ato de você se doar para o seu próximo, é o ato de você estar caminhando com pessoas que você incentiva e que elas também te incentivam. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros e também entre si. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, é fato, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudar todas as pessoas a quem Deus permitiu você encontrar alguma dificuldade nelas. Você tem essa responsabilidade de dar atenção e de ajudar. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é se envolver, partilhar, sentir a dor do outro. Já ouvimos tanto isso, né? A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão, sentir a dor do outro. Ou seja, para que você possa sentir compaixão, vai ser inevitável que em alguns momentos você não apenas sinta a dor do outro, mas antes de sentir a dor do outro, e talvez sentir a dor do outro, seja rememorar alguma dor que você já atravessou, porque a Bíblia diz que ninguém pode dar o que não tem. E mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, muito provável que uma das plataformas da compaixão seja você se identificar ou buscar, né, querer se identificar com quem já passou por uma situação semelhante à tua, a qual está doendo, porque você sabe onde dói e você se identifica. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. É isso aí, reside nesses dois lugares. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir coisas que não temos tempo de sentir compaixão. Ou ainda estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem, óbvio, diferentes níveis de comunhão. E cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são a comunhão de colaboração, a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto, e em um nível mais profundo está a comunhão de serviço. Esses três níveis. Como quando ministramos em conjunto em viagens missionárias ou em obras de caridade, quando nós nos doamos a nós mesmos. Ouvido, a fala, tudo isso é muito importante, o abraço, mas você
é a ferramenta mais importante, o todo. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento. Quando entramos na dor e no sofrimento uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados pela fé. Perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé em Cristo Jesus. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei e a Cristo. Obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Cristão genuíno, autêntico. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. É ser carregado. Lembra daquele paralítico na cama que os 4 amigos o levaram? Às vezes nós precisamos de amigos nesse nível de comunhão que carreguem também. Eu achei interessante isso aqui, que tenham fé em Deus por nós. Às vezes enfraquecemos. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus possa parecer distante, como já falamos em lições anteriores. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram aquilo que foi ensinado no Sermão da Montanha por Jesus. Os bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas precisam ser apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça, sobre a punição, e aí age com misericórdia. Todos precisamos de misericórdia, porque todos nós tropeçamos e caímos e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar disposto a recebê-la e também dar. Talvez aqui resida um exemplo tremendo, né? Recebemos a misericórdia de Deus como outros meios dele, mas a misericórdia é um simbolismo precioso de como nós podemos tratar o nosso próximo, agindo com ele com misericórdia, ou seja, não dando o que ele merece, mas oferecendo o que a natureza carnal não merece, misericórdia. Esse ato de amor ao próximo. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdia para com aqueles que estão próximos a nós. Misericórdia e perdão, né, caminham assim de uma forma muito paralelas. A misericórdia, tanto quanto o perdão, deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança deve ser reconstruída ou construída nos nossos relacionamentos, para que nós venhamos a atingir uma comunhão genuína uns com os outros. É o ambiente onde nós estamos. É justamente, ou vou melhorar isso, são justamente as pessoas que Deus coloca próximos a nós, que são instrumentos dele para trabalhar alguma coisa dentro de nós, não somente fora. Precisamos delas também para nos ajudar a tirar isso de dentro de nós e estarmos preparados para também remover isso de dentro delas. Quando nós falamos em comunhão,
falamos em muito mais do que ficar um passatempo uns com os outros. A comunhão envolve todo o aspecto da vida cristã. Envolve a sua dedicação como um todo. Ele termina essa lição do 18º dia com um tema para reflexão. Preciso de outras pessoas em minha vida e preciso ser um cristão na vida de outras pessoas. E ele coloca aqui uma pergunta para a gente meditar. Que passo posso dar hoje para me unir a outro cristão de forma mais íntima e verdadeira? O que eu posso fazer para ficar mais próximo de algum irmão ou de alguma irmã? Que Deus nos ajude nessa tarefa, nessa missão, de termos compaixão e comunhão uns com os outros. Jesus abençoe tua vida, faça um excelente dia, faça uma excelente vida. Dia 19, sábado, às 6 horas, estaremos juntos no meu Instagram. Jesus abençoe a tua vida. Fique na paz.